Liga Amadora. Você quer conduzir? Então, Ian, conta pra gente como que foi. Conta um pouquinho sobre você primeiro. Depois conta como que foi o processo da validação da Liga Amadora e como funcionou isso. Bom, boa noite a todos. Eu sou o William, sou analista de sistema. No momento eu estou trabalhando com um sistema o sistema SAP. Já trabalhei em diversas empresas, apesar da pouca idade. Já trabalhei em empresas grandes multinacional. E há algum tempo atrás eu estava procurando algo mais desafiador, que trabalhar dentro de uma caixa, dentro da empresa, né? Estudei um pouquinho a parte teórica de empreendedorismo, mas queria um pouco mais que ler livros, ver palestra, então tentei fazer uma coisa mais na prática. Aí eu encontrei a proposta do Bootcamp, onde que realmente mencionaram esse objetivo, né, de tentar praticar o empreendedorismo, ver acertos, ver erros, que erros também é um acerto, futuramente pode ser um acerto. E um projeto que eu iniciei foi a Liga Amadora. A Liga Amadora foi criado referente a uma... Obrigado. Bom, não, só para resumir a foto e o vídeo, essa foto foi tirada em Salvador, na Copa das Confederações, que eu tive o prazer de ir, acompanhado com uma empresa que eu estava prestando serviço. O jogo foi Brasil e Itália, um público recorde, e eu só mostrei a foto e o vídeo para compartilhar com vocês a emoção que eu senti de estar lá, porque eu realmente adoro futebol, é uma paixão não só minha, mas do brasileiro também, e realmente descobrir uma oportunidade de um ramo que você tem paixão, você começa a trabalhar melhor, se produzir melhor. Mas voltando ao assunto, a Liga Amadora foi criada de uma conversa informal, onde que eu tive com meu pai. Ele é presidente de um clube de futebol, o Baruel, e mais uma lição que a geminadora me passou é buscar oportunidade em pequenas causas, de uma conversa informal. E esse projeto foi iniciado uma conversa informal, uma coisa do nada. E isso que você aprende na geminadora. Assim, você conversa com os amigos, você entende um problema de um cliente, um problema de uma frente, você começa a trabalhar. Você tendo conhecimento dessa frente, você começa a trabalhar nela. E uma oportunidade que eu tive, que é a Liga Amadora. O que é a Liga Amadora? A Liga Amadora, como o próprio nome diz, é criar uma Liga Amadora de futebol de modo virtual. Por exemplo, eu descobri um problema nessa conversa formal, que o presidente de clubes, presidente de time de futebol tem um problema na hora de agendar encontros de futebol, agenda de futebol para suas devidas equipes. Qual que é o problema? Problema de falta de informações da equipe adversária, tem as informações aí, a organização do jogo, do que mais pode ser. E a confiabilidade do time visitante, porque não tem informação do time visitante, se ele é bem receptivo ou não, e até o time visitante, onde que é o local, se o local é seguro, tensionamento, todas essas informações. Então, a partir daí foi criado a Liga Amadora com o objetivo de fazer essa organização. O objetivo dela é aproveitar o momento de descanso, o momento de lazer das pessoas e agregar com diversão. E uma diversão seria a partida de futebol. A Liga Amadora, eu validei esse processo num evento que eu realizei no dia 20 de novembro, um feriado, onde que eu realizei um evento no Clube Aliança da Casa Verde. É um clube da Zona Norte, tradicionalíssimo, e é famoso esse clube, que junto com outros clubes dentro da Aeronáutica de São Paulo, que fica no Campo de Marte. E esse evento participaram 10 equipes, onde eu convidei as 10.
teve uma participação financeira, onde num somente dia realizei 5 partidas de futebol com uma confraternização no final. E essa ideia foi validada pelo qual motivo? Primeiro, pessoas realmente gostam de se divertir, pessoas gastam pela diversão, e o valor que foi considerado ótimo para essa diversão. O valor de cada equipe foi de R$200. O pessoal pode pensar alto, mas se for dividido em um time de futebol, que são de 15 pessoas, o valor entre média dá 15 a 20 pessoas, então é um preço considerável. Tive uma renda uma receita nesse evento de mais ou menos aproximadamente R$700. Tanto que a despesa foi pagar o clube, foi pagar a confraternização que teve no churrasco e teve essa receita. Então essa ideia foi validada porque o futebol é uma paixão nacional, e estamos num momento que temos a Copa do Mundo aí para validar essa tese. O mundo inteiro está vendo o Brasil por esse evento, e acredito que essa liga é uma ideia inovadora que pode exatamente agregar o momento de lazer das pessoas com a partida de futebol. Então, aí já está mostrando o resultado dos eventos. Foram 10 times, 5 partidas. A receita, como eu falei, que cada clube colaborou com R$200, onde temos um valor de 2 mil. O lucro foi aproximadamente 700, porque eu tive que pagar o aluguel de campo, limpeza, confraternização, a lucratividade 74%, e também a fidelidade com o estabelecimento e com o clube. Tanto que eu já agendei o próximo evento para o dia 25 de janeiro, onde tive um feedback positivo tanto para o estabelecimento, que também teve receita para o dono, para os clubes, que realmente foram lá, só teve um momento de diversão, não teve um momento de organizar nada, de trabalhar, só teve um momento de ir lá e realizar a sua partida de futebol. A concorrência que eu tenho, somente eu tenho com duas empresas. Conta um pouquinho aí. Então, o que você fez? Então, você fez... a gente meio que... antes de sair desenvolvendo um site, fazer umas coisas assim qual foi o desafio que a gente colocou para você? Foi exatamente o objetivo da Admiradora, né? Aprender na prática. De você conversar com possíveis clientes, vender seu produto, mostrar sua marca e receber feedback positivo, tanto positivo quanto negativo. Esse processo aí foi basicamente, a gente chama de... Esse aqui como fala? Validação concierge, né? Concierge, que é a primeira validação que a gente faz, né? Que trabalhar com aquele serviço que você vai automatizar, fazer primeiro de forma manual, né? Então, nesse primeiro teste que vocês fizeram, vocês conseguiram 10 times, conseguiram lucro, conseguiram rentabilidade relativamente bacana, e vocês conseguiram validar que está faltando algum serviço simples que permita juntar times e desafiar times e, digamos assim, resolver a questão do pagamento e por aí vai, né? Então, o problema que encontramos é basicamente ter informações do lugar onde você vai jogar, qual é o time que vai jogar. Quando eu realizei esse evento, eu peguei informações dos 10 clubes, dos seus respectivos responsáveis, uma breve descrição dele. E forneci junto com o e-mail comparativo lá a informação de todos os clubes, o horário que a pessoa ia jogar, qual que é o clube que ia jogar. Tanto que recebi um feedback positivo dos clubes que mencionaram que se a liga for para frente, que a minha ideia é fazer o site e o celular com uma grade de jogos. Então, a partir de janeiro tem essa grade onde a pessoa que escrever seu time já vai saber informações durante um mês, onde que ela vai jogar, o time que ela vai jogar, confirmação dos jogos que um problema é sério, que essa falta de informações faz um time ir para o local e não realizar o jogo, que isso é uma frustração muito grande para o time de futebol, para as pessoas. Então, representei esse projeto tanto para possíveis clientes, tanto até por alguns parceiros que realmente
deram esse feedback positivo e também mencionaram novas ideias, como também até pelo app. Se instalar o app, você sabe confirmar pelo celular, que é realmente muito interessante. E o teste foi validado tanto pela receita e tanto pelo feedback, tanto como já mencionei, está marcado por 25 de janeiro, no feriado de São Paulo, mais um evento onde eu vou reunir novamente 10 times, eu vou realizar 5 partidas, vamos incrementar mais opções, como arbitragem também, é uma ideia que eu posso montar, e como você até realmente falei, tanto pelo projeto, mas pela germinadora, que em 3 meses era uma pessoa que queria empreender, mas não sabia onde caminhar. Agora você fazer um evento dessa magnitude, de ter receita e ter um feedback, então para mim foi grandioso, e se eu ter novas oportunidades, que vocês me ensinaram, de uma pequena coisa que você pode tirar de um lugar, do trânsito, alguma coisa, ter uma ideia, trabalhar nessa ideia que você pode realmente ter sucesso no seu empreendedorismo. E Gurian, fala uma coisa, qual é o tamanho do mercado? Ou seja, estavam falando, você fez 2 testes, né? Você já marcou para fazer um outro teste, mas então, assim, o ideal é semanalmente fazer partidas, certo? Ou seja, a quantidade de partidas semanais, né? Quanto é um pouquinho do tamanho do mercado? Certo. Eles a pesquisa tanto pelos times e tanto buscar informações. Segundo a Federação Paulista de Futebol Brasileiro, existem 10 mil times em São Paulo, times amadores, isso é referente a futebol de campo. Temos que também ressaltar que tem modalidade de futebol society e futebol de quadra, que aumenta mais o ramo. São realizadas semanalmente, pelo menos uma vez, são 2.500 jogos, e isso confirmado pela Federação Paulista, mas a Federação Paulista não é uma única liga, tem diversas ligas na Grande São Paulo e também pelo interior, que podemos ter em frente, que esse número aumenta. E também a validação, você verifica pelo futebol, que o futebol é um esporte mundial, estamos em evento com a Copa do Mundo, que só vai, no ano que vem só vai ser ditado isso, e a ideia da liga é juntar tentar associar a imagem com a Copa do Mundo para ocorrer os jogos semanalmente, como o Oma me informou, mas acontecer semanalmente, agregar os clubes, porque vai ter informações das suas partidas, vai ter informações do calendário, informações referentes ao time adversário, a pontualidade do time adversário, receptividade do time adversário, a torcida, todos isso faz uma grande diferença para um time agregar a liga, e foi validado nesse evento. Legal. E aí o negócio basicamente de vocês é intermediar esse é um mercado, né, onde você tem campos, você tem times querendo jogar, e a ideia é fazer isso da forma mais simples possível, né? Ou seja, juntar meio de pagamento e fazer todo esse processo o mais rápido possível, né? Meu objetivo é fazer as pessoas somente se divertirem. A pessoa marcar um jogo e ir lá se divertir. Então essa parte de organização não ter dor de cabeça. Exatamente, isso que as pessoas querem, e a pessoa foi validado. Se tiver um modelo desse negócio, a pessoa investe nesse ramo. Então a ideia é fazer essa organização, marcar os jogos, marcar o adversário, levar informações do adversário para o time. Isso também serve para ganhar amizade. Uma coisa que também foi validada nesse evento é as pessoas se conhecerem, as pessoas conhecerem as outras. Além da partida de futebol, tem uma confraternização no final, tem uma conversa, tem a cantina, que isso rende também, é uma receita para o clube. Você cria receita para os clubes, né? Receita para os clubes, receita para os clubes, agregação para os clubes, para os times, desculpa. Legal. E esse é um evento que tem poucas fotos, só para pequena, né? Mas esse é um evento que realizei, foi no Clube Aliança da Casa Verde. Como eu mencionei, esse clube é tradicionalíssimo e é famoso pela região da Zona Norte, porque faz parte do campo da aeronáutica, que fica no campo de Marte. E esse foi o evento realizado dia 20. E esse aqui foram 5 partidas, cada uma R$200 por time. Então, basicamente, cada time pagou R$200. Estavam falando que 5 partidas, em torno de 7 horas, é isso, não?
90 minutos cada um? Cada partida tem 1h30 de duração. E aí foi basicamente com 10 times, vocês conseguiram ter um faturamento de R$2.000 com uma rentabilidade de 34%. Isso. Exatamente. Legal. Aí a gente precisa escalar esse troço, né? Esse talvez seja o próximo desafio, ou seja, se a gente consegue fazer os primeiros 10, né? Escalar isso por 10 semanalmente, né? Escalar isso por 50 depois, escalar isso por 100 e fazer a coisa rolar, né? Justamente. Adquirir clubes e adquirir times, né? Adquirir clubes para alocar seu estabelecimento e adquirir times para realizar as suas partidas. Beleza, William. Muito obrigado, tá? Obrigado.